Fala pessoal, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo aqui, né? Fico ensaiando, pensando em algum tema pra gravar um vídeo e tô gravando muito pouco. Pretendo, se Deus quiser, voltar a gravar com mais frequência. Mas eu gravei muito pouco ano passado, 2025 gravei quase nada, 2024 gravei muito pouco também. Mas ontem aconteceu um fato que, cara, eu tinha que vir falar aqui, né? Dar a minha opinião, assim. E principalmente porque tem a ver com a cara do meu canal, né? Que é rock, música, rock nacional, que é a volta do Rodox, cara. Um assunto que quem é fã do rock nacional aí tá por dentro, tá ligado. É algo que me surpreendeu demais, assim. É uma notícia que acho que se me dessem uns anos atrás eu ia chorar de emoção. Foi uma grande emoção, assim, ver aquela postagem do Rodolfo com a logo do Rodox, a introdução ali de Olhos Abertos. E realmente inacreditável, né? Um fato é que se você dissesse alguns anos atrás, você falaria, cara, impossível o Rodox voltar, não faz sentido nenhum. E realmente, cara, não fazia sentido nenhum a volta do Rodox, entendeu? Em nenhuma forma, nenhum sentido, por vários motivos. Tá? Por vários motivos. Eu que fui muito fã do Rodox na época que a banda tava rolando, eu fui muito fã do Rodox. Pra mim, o Rodox é uma das bandas mais importantes, não mais importantes, mas uma das melhores bandas da história do rock nacional, porque pegava a qualidade do Rodolfo, né, como compositor, como músico, compositor, que o cara é um gênio, assim, compondo rock, hardcore, ali no Raimundos, né, e pegava a qualidade dele, só que fazendo letra séria, sabe, letra cristã, com conteúdo, com profundidade. E somado a algumas características mais, umas referências de new metal, e que tava rolando, tava muito em alta naquela época, né? E é muito bom, cara. Os dois discos do Rodox são muito bons. É uma banda que sofreu preconceito por causa da forma que o Rodolfo saiu do Raimundos. Sofreu bastante preconceito. Eu queria ter gravado mais vídeos do Rodox, sobre o Rodox nesse canal, eu acabei não gravando, até porque é uma banda que acabou faz tempo. E quando o Rodox acabou de uma forma meio traumática também. Todos os fãs ficaram bem chateados. E parecia impossível a volta. Daí o Rodolfo anunciou a carreira solo, né, depois de uns anos, lançou o primeiro disco, Santidade ao Senhor, que é um som bem mais leve e que eu acabei gostando muito também. Sou fã da carreira solo do Rodolfo, mas a gente ficou órfão de Rodolfo, cara. E eu sempre fiquei sonhando como teria sido o terceiro disco deles. Fiquei chateado, mas depois eu entendi e fez muito sentido pra mim o encerramento da banda, o fim da banda, porque o Rodolfo estava num processo real de conversão, né, pessoal? Isso aí é complicado, porque o restante da banda, os outros integrantes, não eram crentes, né? Então é complicado, é como se fosse um jogo desigual, né? Uma banda você cria um vínculo de relacionamento muito forte, né, cara? E uma banda autoral é uma coisa assim, é como se fosse um casamento mesmo, assim, tipo. E você tá ali, o único crente da banda, e os outros caras estão vivendo ali nas suas vidas de incrédulos, de ímpios, né, meu? Com seus vícios, com os seus pecados, às vezes não confrontados, não, né? Às vezes são incrédulos, às vezes são ateus, né, meu? E você tá ali louvando a Deus, compondo música assim que glorifique a Deus, e aquilo não é uma realidade na banda como um todo. Você vê que isso acaba sendo um problema até entre bandas em que todos são cristãos e
que de repente algum integrante deixe de crer, já é um grande problema. Imagina que no Rodox que era só o Rodolfo que era crente, né? O resto era tudo, vamos colocar assim, ímpio, né? Então acabou desgastando, começou a não fazer mais sentido. E daí o Rodolfo também falou que ele já estava meio que fazendo aquele som pesado de uma forma meio forçada, que ele queria mostrar para o mundo que ele ainda conseguia fazer um som pesado, mas que não era a vontade real do coração dele, sabe? Que ele já estava querendo fazer um som mais leve, um louvor mais leve, né? Que começou a dar as caras ali no Santidade ao Senhor. Então, e o fim do Rodox, o fim do Raimundos foi traumático, e o fim do Rodox foi também com embaixo de briga, né, meu? Tem umas histórias de briga aí do Fernandão chutando a bateria no último show. O último show acabou, começou o último show e já acabou assim com uma briga. Daí também ficaram muitos anos, mais de 20 anos sem se falar. E é isso, e pra mim, depois de um tempo, eu comecei a entender que fez sentido o fim do Rodox, por esses motivos que eu falei, né? E eu pensava, pô, o Rodolfo tinha que ter tido mais sabedoria quando fosse formar o Rodox, já só chamar integrantes crentes, né, cristãos e tal. E talvez teria evitado esse problema, mas as coisas às vezes elas são do jeito que tem que ser, né, cara? E que louco, daí na última turnê do Rodolfo, ele volta a tocar Rodox. É aquele sucesso entre a galera, né? De Costas para o Mar, De Uma Só Vez, Dia Quente, né, meu? E a galera pirando. E nisso tudo o Fernandão sempre falou muito sobre o Rodox. Tinha o Fernandão baterista, né? Fernando Scheffer, né? Que tinha muita vontade que o Rodox voltasse. E ele sempre gravando vídeos, tocando batera ali das músicas do Rodox. E de repente começou um burburinho, né? Teve um rapaz de um canal aí também sobre música cristã, cara, que ele foi lá, entrevistou o Rodolfo não negou a possibilidade do Rodox voltar um dia. Daí ele foi lá, fez uma entrevista com o Fernandão, fez uma entrevista com outro integrante também, e começou essa campanha Volta Rodox, e eu nem acreditava na possibilidade de Volta Rodox, porque o Rodolfo, ele tá, muito focado na carreira solo, e dando a entender, pô, numa das últimos trabalhos dele foi totalmente acústico. Ele tava numa pegada de som cada vez mais tranquila, acústica, né? Ele começou a fazer um trabalho nas igrejas só com voz e violão, mais pregação. Daí ele falou, na época ele falou que ele tá pensando se o chamado dele não era só a pregação da palavra e tocar um pouquinho de música. Aí, poucos anos atrás eu fui ele veio numa igreja aqui em Londrina e eu fui. Ele deu uma pregação e depois tocou 3 músicas com violão, só isso, entendeu? E foi bem legal, mas assim, tipo, a gente curtiu o som do Rodolfo, né? E ele fala que ele tirou um ano sabático, e nesse ano sabático Deus falou pra ele que a missão dele é na música. E realmente, né, cara, o talento do Rodolfo é na composição, são nas músicas, cara. Então, e não só na música, no rock and roll, né, para deixar a gente mais feliz ainda. E agora o Rodolfo tá enxergando que a missão dele é ser um missionário através do rock. E daí ele tocando Rodox aí nos últimos shows dele. E de repente ele faz essa reconciliação com o Fernandão, convida o Fernandão Scheffer para tocar no Hangar, lá acho que é São Paulo, né? Hangar 110, uma casa bem conhecida do público punk, underground. E cara, de repente essa notícia, essa possibilidade remota do Volta Rodox vira realidade, cara. O Rodolfo postou ontem que o Rodox vai voltar, a princípio seria para uma turnê, e eu não, sinceramente, assim, particularmente falando, eu não acredito numa verdadeira volta, assim, uma turnê só, né?
eu quero dizer assim, eu não considero que seja uma volta real, apenas uma turnê, né? Vai ser legal a turnê, se tiver oportunidade eu vou no show, mas pra mim uma volta de verdade é um CD novo, né? Então, quem sabe quem sabe ali o Rodolfo não anima esses shows aí dessa turnê sejam um sucesso, dão certo, e o Rodolfo anima pra gravar um disco novo com o Rodox, né, cara? O tão famigerado terceiro disco, né, que teria quase saído, né? Que tem até umas demos aí no YouTube, né? Tem um canal que tem umas demos aí do que seria um terceiro disco do Rodox, que tinha umas pancadaria muito braba. Quem sabe, né, cara, os caras não desenterram essas músicas e gravam aí terceiro disco. Seria muito massa se isso acontecesse, cara. E até assim, o Rodox pode ser um projeto paralelo do Rodolfo, né? O Rodolfo poderia ter a carreira solo dele como principal e o Rodox como um projeto paralelo, né? Lançar um disco novo, de vez em quando fazer uma turnê, entendeu? Seria muito da hora. Daí ele... Bom, sei lá, eu só tô falando uns achismos aqui. Só que também, né? De novo, ele vai fazer o Rodox com integrantes que não são crentes, né? Então... Só que eu acredito que o Rodolfo esteja numa fase mais tranquila hoje, mais madura, né? O começo de conversão ele é muito intenso, muito radical, né? Quer se separar do mundo, quer rejeitar o mundo e às vezes você acaba sendo rígido, né? Bruto demais, assim. E eu não sei, né? O pessoal tá mais velho, mais tranquilo agora, talvez dê certo. E eu acredito que o Fernandão possa estar vivendo um início de processo de conversão. Eu vi algumas coisas assim. E se Deus quiser, né, cara, o Fernandão também se converte a Jesus Cristo, né, cara, seria uma grande notícia. E é isso, cara. Fiquei muito contente ontem. Se tiver oportunidade, se tiver um show do Rodox aqui em Londrina, eu vou tentar ir. E eu espero que eles animem para gravar um terceiro disco do Rodox. Isso seria muito animal. É legal, fiquei muito contente em ver que o Rodolfo tá animado, porque, meu, faz uns 10 anos que ele não lança disco, né? E eu fiquei feliz em ver que agora ele se decidiu levar a sério realmente a carreira musical dele, voltar a levar a sério. E com certeza a gente pode esperar coisa boa aí, se não for um disco novo do Rodox, provavelmente um disco novo da carreira solo dele. Eu espero que ele lance um disco aí da microfonia, da turnê, né, Microfonia Tour. E é legal que parece que ele tá mais, ele percebeu que o negócio dele é som pesado. Ele tava cada vez mais se afastando do rock pesado, do hardcore, do punk rock, e parece que talvez ele esteja regressando para um rock mais pesado, seja no Rodox ou provavelmente na carreira solo dele. Pode ser que ele esteja voltando para um som mais pesado, e isso me deixa muito contente, muito animado, porque mesmo eu gostando de todos os discos solo dele, eu comecei a sentir falta de umas influências mais de hardcore, punk rock, que eu acho que, meu, o Rodolfo, ele é um dos caras mais importantes do hardcore nacional, não tem como negar isso. Ele é a voz do hardcore nacional, sabe? Ele tem muito talento pra isso. Eu sei que ali no fundo das raízes musicais dele, ele tem Ramones, tem muito punk rock hardcore, cara, e ele percebeu, cara, que o negócio dele talvez não seja só tocar em igreja, só tocar pra crentes já, sabe? Mas talvez o cara fazer um som, porque tipo assim, quem escuta a carreira solo do Rodolfo são já evangélicos, entendeu? Já são crentes. Talvez ele queira fazer uma banda massa pesada para chamar a atenção dos caras que curtem som pesado e levar eles pro evangelho, entendeu? E que é muito legal. Pessoal, mas o vídeo tá ficando longo, eu vou encerrar por aqui. Esse assunto me empolgou bastante, mas vamos continuar conversando sobre isso, beleza? Um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Não tenham ídolos, leiam a Bíblia. Falou!